Achei interessante o que o Lucão falou no início. Ele falou de músicas, né? Às vezes que podem, durante um tempo, ser o tema nas nossas vidas, né? E depois a Beca falou de salmos, né? Que muitas vezes tirou ela do poço, mais ou menos com essas palavras, né? Quero, durante a palavra, eu gosto de convidar as pessoas para não serem apenas ouvintes, nós somos participantes. Então, que você possa ouvir, pensar. Eu gosto de fazer perguntas, responde. Não precisa responder em alta voz, mas pode responder para você mesmo. E essa palavra que eu compartilhar nessa noite, gostaria de falar também para os irmãos que estão servindo aqui. Todos que estão aqui no som, na diaconia, em qualquer outro serviço, porque às vezes nós podemos estar na casa do Pai, servindo ao Senhor, com uma boa aparência, mas ser um filho mais velho. Como da parábola do... Nossa, gente, eu vi com espanhol na cabeça. Muchacho, não, do filho pródigo. Isso. O muchacho pródigo. É porque eu morei um bom tempo em um país em Peru, e eu voltei de lá, deve ter uns 2 meses, então eu fico com isso na cabeça. Se eu falar uma palavra que não é, vocês podem me corrigir, tá? Mas às vezes acontece isso, nós estamos na casa do Pai, falando assim, eu te servi todo esse tempo, não quebrei nenhum dos teus mandamentos, e o nosso coração está duro com o Senhor. Então, que essa palavra, você que está servindo, você continue servindo, mas coloque o seu espírito alerta, o seu espírito atento, porque pode ser que o Espírito Santo fale também ao seu coração nessa noite. E eu tinha preparado algo de início, mas decorrente dessas palavras que o Lucão e a Rebeca falaram, eu queria compartilhar assim, com vocês uma impressão que eu tenho. Quem aqui é casado? Levante sua mão. Muito bem. Ok. E aqui os outros, tem gente que é casada, tem gente que já foi casada. Mas, acho que quem aqui já ficou apaixonado? Levanta a mão. Quem aqui já ficou apaixonado? Gente, desde criança, né? Criança a gente fica apaixonado, né? E quando você está namorando, quando você namorou com o seu futuro esposo, esposa, ou você vê, não vamos colocar na nossa vida, não. Colocar na vida dos outros, que isso na nossa vida não acontece. Na vida dos outros, você vê assim aquele casal, nossa, quanto love, quanto amor, meu Deus, quanta paixão. Aí casa. Aí fica casado um tempo, meu Deus, depois de uns anos é um quebra-pau. Aí você fala assim, da onde que saiu? Da onde que estava aquela paixão? Aquele negócio todo, aquele fogo, gente, da onde que foi? Para onde que foi parar? Pagou. E de fogo do amor virou fogo do juízo, da destruição, porque um com o outro só dá. Porque, infelizmente, a relação, ela pode acontecer, esse declínio. Mas algo é certo. As relações interpessoais, nossas relações amorosas, elas sofrem transformação. E se eu te falar que a nossa relação com o Senhor também pode sofrer transformação. E pensando sobre músicas, queria que você pensasse agora, qual é o livro mais citado da Bíblia no mundo, assim? Entre crente, não crente. Salmo. Salmo é um livro de cânticos. Porque a música é algo que nos move. Porque ela coloca o nosso interior para fora. Ela externaliza, assim, quem somos. E os cânticos de hoje foram maravilhosos. Foram cânticos de uma igreja apaixonada, adornada, que busca o poderoso Deus. Mas pode haver momentos na nossa vida em que os cânticos que nos refletem sejam diferentes. E na nossa vida com o Senhor, né? E se você, não sei, se você já entregou sua vida a Cristo, se você está no processo, se já você entrou na arca com Noé, eu não sei quanto tempo você está aí com o Senhor. Mas esse ano em março agora, eu estou fazendo 16 anos que eu estou no Senhor.
que eu entreguei a minha vida a Ele. E foi na cantina da minha universidade, sozinha. Claro que vários amigos já estavam fazendo trabalho para isso. E a gente se entrega, se você já se entregou a Jesus, e se você teve uma entrega assim total, que é como deve ser, e às vezes nosso relacionamento com Jesus é incrível. E aí você vai na igreja e você vê umas pessoas chatas com Jesus, você fala assim, meu Deus, de onde saiu isso? Como você pode ser chato com Jesus? Para com isso. Pior que daqui a uns anos você pode ser o chato. Eu posso ser a chata com Jesus. Porque, infelizmente, relações podem mudar. O nosso tipo de relação com alguém pode mudar. Então, às vezes, você está apaixonadíssimo com Jesus, e assim deve ser. Até Jesus voltar. Mas pode ser que você se encaixe. Olha só, eu peguei algumas músicas. Se você souber cantar, a gente não vai cantar todas, a gente só vai cantar frases. E por quê? As músicas revelam o coração. Olha só essa daqui. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Quem conhece? Só eu? Tá bom. Deixa pra lá. Tem outra que é assim, ó. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quem conhece? Aí, vamos ver quantos anos de crente você tem pelas músicas aqui, hein? Vamos ver. A outra que fala assim, eu quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Quem conhece? Velha guarda, isso aí. Outra. Estou voltando à essência e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. Por aí vai. Essa daqui, não sei se vocês vão conhecer, é do Baruch, Paulo César Baruch, acho que é isso. Fala assim, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. E aí no final ele fala assim, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. E agora essa última, eu truco aqui se alguém conhecer essa é difícil. Essa não está nem no YouTube. Mas essa é de daquele do Juliano Som. Quem já ouviu falar desse cara? Juliano Som. E ela está na Bíblia, um versículo cantado. Fala assim. Como tenho saudades dos meses que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Isso está em Jó. Não sei se é capítulo 42, mas é um dos capítulos que Jó expressa isso. Essas canções, e existem dezenas de outras, não sei se centenas, mas que eu vi por aí dezenas. O que elas revelam? Revelam, e olha que são adoradores conhecidos, adoradores renomados, que são exemplo para muitas pessoas que cantam essas canções. E aí eu olhava e falei, gente, mas como é que pode cantar isso, né? Será que essas pessoas estão passando por isso? Não acredito. Não acredito. E eu queria falar hoje sobre a nossa caminhada cristã. Os perigos que podem haver na nossa caminhada. Às vezes a gente acha que
o início da conversão é muito delicado, e realmente é, e o final também pode ser. Assim como na nossa vida biológica, um bebezinho é muito delicado, e uma pessoa de mais idade pode ter mais comorbidade, também ser mais delicado. Mas durante o caminho, o meio do caminho, também precisa de atenção. Porque, normalmente, a nossa corrida com o Senhor não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Alguém aqui corre? Quem aqui não corre? Eu não corro. Não corro, gente. Eu só comecei. Nunca passei do começar. Gente, para mim é difícil. Pensa um negócio difícil de correr. Quando eu começo a correr, eu falo assim, nossa, já vai acabar? Aí eu olho, aí tinha uma planilha lá, a gente tem um grupo de corrida aqui, sábado de manhã, 8h30 da manhã, na Praça dos Brinquedos aqui no Belvedere, você está convidado. Eu não sei correr, eu também não sei, eu estou indo. Entendeu? A gente adora, evangeliza, é uma bênção. E aí, eu fui tentar fazer a planilha, gente, aí eu comecei a correr, aí eu falei assim, meu Deus, quando que vai acabar? Segundos, esse era o meu pensamento. E qual que é o nosso pensamento na nossa maratona com o Senhor? A gente vai conversar um pouco sobre isso nessa noite. Porque o nosso desejo é terminar essa carreira, é terminar essa corrida com o Senhor. Mas a verdade é que, infelizmente, durante essa caminhada, quantos soldados feridos nós já tivemos? E quantos soldados, quantas pessoas que não completaram, que já saíram dessa caminhada com o Senhor? E eu queria, não de uma maneira exaustiva, mas eu queria falar alguns pontos que a gente tem que ter aquela placa de atenção, aquela placa de perigo, de cuidado, aquela exclamação assim com aquele triângulo amarelo. E através de alguns personagens bíblicos, através de algumas passagens bíblicas, a gente vai vendo. Afinal, o desejo do Senhor olha só, eu vou ler algumas passagens, está tudo em Apocalipse. Não precisa abrir, que eu vou muito rápido. Apocalipse 2:7. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei... Nananana. Apocalipse 2:11. O vencedor, de modo algum, sofrerá... Nananana. Apocalipse 2:17. Ao vencedor. Depois, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Depois, o vencedor, vencedor, vencedor. Para ser o vencedor, nós precisamos continuar na caminhada. E nós precisamos completá-la. Graças a Deus, não é por ordem de chegada, né? Mas a gente chegou lá, dá muito bom, graças a Deus. E o primeiro item, a primeira coisa que eu queria chamar nossa atenção, está em Apocalipse, capítulo 2. Se você tem a sua Bíblia, abre a sua Bíblia. De acordo com estudos feitos na minha cabeça, quando a gente abre a nossa Bíblia, a gente fixa melhor do que quando a gente só olha aqui. Se você não tem sua Bíblia, você vai olhar, olha aqui para o telão. Se você tem sua Bíblia, abra. Apocalipse, capítulo 2, versículos 14 e 15. Fala assim, Jesus falando, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Ou seja, aqui, nessa igreja de Pérgamo, nós temos pessoas que se apegavam aos ensinos de Balaão e aos ensinos de quem? Leia comigo. Dos nicolaítas. Depois, na próxima igreja, Apocalipse 2:20. Fala assim, no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Igreja de Tiatira. Antes de continuar, eu queria deixar bem claro, essa mensagem o Espírito Santo me ministrou há mais de 2 anos. Então, não é direta, indireta para ninguém, tá? Porque às vezes as pessoas vão falar, porque... Não, isso aqui é algo que o Senhor tinha me ministrado e eu estou compartilhando com os meus irmãos, ok? Essas 2 repreensões de Jesus,
não foram feitas a pessoas, entre aspas, do mundo, a pessoas que não conhecem o Senhor. Essas repreensões de Jesus foram feitas à sua igreja. Jesus repreendeu as igrejas de Pérgamo e de Tiatira, respectivamente, porque estavam tolerando coisas que ele mesmo não tolera. Como podemos chamar isso? Vou chamar nessa noite de permissividade. Um dos grandes perigos na nossa caminhada cristã se chama permissividade. Será que esse pecado, repreendido há quase 2000 anos, está em uma realidade muito distante da nossa? Hoje a gente não tem um profeta Balaão, como naquele tempo também eles não tinham. E a gente não tem um ensino de fornicação de Jezabel no meio da igreja, né? Mas nós temos estas influências e outros tipos de contaminação da nossa era. A permissividade muitas vezes vem acompanhada da frase: não tem nada a ver. Não, isso é coisa pequena. Não tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça. E a permissividade, ela normalmente acontece no meio do caminho. Quando a gente está mais confiante e a gente fica menos alerta. A gente baixa a nossa atenção. A pergunta que eu quero que nos convida a fazer hoje é: quais são os tipos de contaminação ou permissividade que eu posso estar permitindo na minha vida, na minha família, na minha comunidade de fé? Elas podem ser várias, eu só vou citar algumas. Por exemplo, permissividade de falsas doutrinas dentro da igreja. Graças a Deus, a nossa igreja não é assim, mas existem igrejas em que falam que o Senhor está de acordo com a prática da homossexualidade. Existem igrejas, não sei se aqui, mas no Peru, como eu falei, que eu morei muito tempo lá, que pregam a ausência de inferno, que todos vão ao céu. Todos os caminhos levam a Deus. Conheci uma vez uma irmã lá, e ela estava na igreja, estava no Senhor, mas ela deu uma afastada depois que o irmão dela morreu. E aí ela me veio com uma heresia que ela escutou no sinal de trânsito de alguém que entregou um panfleto para ela, falando que não existe inferno, que o irmão dela estaria no céu com o Senhor, mesmo não servindo o Senhor. Então, falsas doutrinas podem entrar. Às vezes não é tão escancarado assim. Às vezes é idolatria a líderes religiosos. Salvação por obras, às vezes não declarada, mas a gente vive como se a gente fosse salvo pelas nossas obras. Imagens, culto aos anjos, como acontecia em uma das igrejas que Paulo escreve uma carta. Horóscopo. Tem cristãos, irmãos, que ainda leem horóscopo. Se você lê horóscopo, dá uma olhadinha melhor. Converse com alguém de sua confiança, que é um cristão há mais tempo, obreiro aprovado. Você vai ver que horóscopo não tem muito a ver com a palavra do Senhor. Lá no Peru, eu não sei se ainda continua, tinha um shopping, lá em Lima, nós morávamos em Lima. E lá tinha uma máquina onde você pagava e tinha uma mão enorme assim. Sabe o que era a máquina? Leitura de mãos. Você pagava e aí eles te davam, sei lá, sua leitura de mão. Teologia da prosperidade. Sabe qual que é outra falsa doutrina que às vezes está muito na igreja? Religiosidade. E a religiosidade, meus irmãos, ela mata. Ela estava presente desde os tempos de Jesus. Ela corrói. Não os que estão nela, e que o Senhor nos livre disso, não entram no reino e nem permite os outros entrar. Foi isso que Jesus falou para os fariseus. Outro tipo de permissividade é permissão de imoralidade sexual dentro da casa do Senhor. Infelizmente, o Brasil é marcado por muita sensualidade e a gente cresce achando que isso é normal. Mas, se você já saiu, quem aqui já saiu do Brasil? Não? Se você sai do Brasil, você conhece a sua cultura quando você entra em outra, né? A gente se dá conta
E a gente vê quanta, infelizmente, sensualidade. Às vezes a gente traz essa sensualidade para dentro da igreja. Pessoas que têm uma vida sexual ativa, mas não estão em um casamento. Roupas, né, sensuais, como se isso fosse agradável a Deus. Uma vez meu esposo foi a um outro país e também tinha essa sensualidade como assim, a do Brasil. Dentro da igreja, tinha umas irmãs dançando e uma das pastoras da igreja, ele me mostrou o vídeo. Meu Deus, a roupa e os movimentos dessas pessoas estavam carregados de sensualidade. Mas essas pessoas provavelmente não viam. Normalização, não apenas essas coisas, mas de vídeos. Que tipo de vídeos nós estamos vendo nas redes sociais? Que tipos de vídeos os seus filhos estão fazendo nas redes sociais? Se eles ainda estão sobre o seu cuidado. E não, a gente não pode normalizar isso, irmãos. Vocês estão entendendo? Será que Jesus estaria vendo esses vídeos aqui que eu estou vendo? Que tipo de conversa nós estamos tendo pelo WhatsApp ou pelo seu aplicativo de mensagem? Que tipo de conversa? São conversas sensuais? São conversas indevidas? E permissão, às vezes, de culturas contrárias ao reino de Deus, como machismo, feminismo, aborto, sonegação de impostos, jeitinho brasileiro, pequenas e grandes corrupções, enfim. Deus quer o seu povo separado do mundo e separado para Ele, para santificá-la, como diz Efésios 5, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Sabe, às vezes a gente precisa ter essa atenção. Será que eu estou deixando alguma coisa me contaminar? E a contaminação, irmãos, começa pequenininha. Uma vez um pastor amigo meu falou assim, te dou um copo de água. Dá um copo de água. Você vai tomar, se está com sede, você vai tomar. Se eu pegar 1 mililitro do esgoto e colocar aqui, vocês vão querer tomar? Não. Por mais que a contaminação seja pequena. Então, que o Espírito Santo possa passar esse raio-x no nosso coração. Será que a gente está se deixando contaminar? Ou às vezes, no nosso meio. Outro perigo na nossa caminhada cristã. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16. Nós estamos falando aqui sobre igrejas que o próprio Senhor Jesus estava falando. A igreja de Laodiceia, muito conhecida por vários. E fala assim, conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Não sei se alguém já escutou essa pregação, onde diz que Jesus preferia ou que você estivesse nele ou que você estivesse no mundo. E isso não é a verdade. Né? Não significa isso. Acontece que a cidade de Laodiceia ela não tinha fontes de água nela mesma. Então, de uma cidade vinha uma água, vinha por tipos de cano, esqueci qual era o material do cano. Vinha água refrescante, água bem fria. E de outra cidade vinha água termal, água muito quente, que era como uma água medicinal. Mas chegando em Laodiceia, elas chegavam meio mornas. Mas então o que significa? O que significa ser morno? Algo interessante sobre a igreja de Laodiceia, se a gente estuda das 7 igrejas, apenas 2 em Apocalipse não tiveram repreensão. E Laodiceia, das 5 que teve repreensão, Jesus não as repreendeu por um pecado moral ou por uma falsa doutrina, como a gente viu anteriormente. Pode ser que a igreja de Laodiceia tinha uma boa doutrina e tinha um bom comportamento moral. Aquele crente, ok. Mas algo sério lhes faltava. Quando Jesus fala sobre mornidão, ele poderia estar falando sobre intensidade. Intensidade. Jesus deseja uma igreja intensa nele.
E por isso a analogia da temperatura da água. E quando a gente analisa toda a repreensão de Jesus, a igreja de Laodiceia, existia um pecado muito forte nesta igreja, chamado orgulho. Orgulho. E o orgulho na igreja de Laodiceia a levou a um outro pecado, gente, que isso é terrível, terrível, que é o pecado do engano. Eles achavam que eram ricos, eles eram pobres. Eles acharam que tinha roupa assim, eles achavam que tinha assado, mas eles não eram. O engano, pessoalmente, é um dos piores pecados. Eu estava conversando com uma amiga minha, e ela tem uma pessoa muito querida dela, muito querida. E essa pessoa está crente que é crente. Está crente que ela está bem no Senhor, mas você vai ver os frutos dessa pessoa e a expressão do coração dela, e ela está assim, longe, longe, longe. Infelizmente. Mas quem que vai falar para ela isso? Já tentaram, mas ela está firme. Que ela tá nos trinques. Gente, o pecado do engano é muito perigoso. Isso fica para uma outra hora. Ser um crente que tem uma boa teologia, um bom comportamento moral, não é o suficiente para o Senhor. Devemos buscar ser intensos em Deus. Quantas pessoas estão na igreja há muito tempo só para esquentar banco? E ainda reclamam daqueles que fazem algo. Ah, mas eu não roubo, não minto, sabe, não mato. Gente, até Gandhi fazia isso e muito mais. Mas também não fazem nada para levar a salvação a outras pessoas. Nessas pessoas, muitas vezes, não há entrega, mas desculpas. Não há serviço ao Senhor, mas queixas. E quando fazem o mínimo, às vezes querem ser louvadas. Deus não nos chama para fazer nem o mínimo e nem estar na média, ser medíocres, mas Deus nos chama para ser intensos nele. Caso isso venha a passar conosco durante a nossa caminhada, irmãos, e isso pode acontecer comigo, com você, ou talvez está acontecendo com você. Devemos buscar ajuda, deixar esse orgulho de lado, deixar esse farisaísmo, achar que a gente é bom e melhor do que os demais. E a gente possa sair da nossa zona de conforto e lançar as nossas desculpas no fogo do Senhor. Mas há esperança para nós. Amém? Mas isso é um perigo também do meio da caminhada. A mornidão. Outro perigo do meio da caminhada é a falta de vigilância. E esse daqui eu queria trazer o icônico rei Davi. A história de Davi é conhecida por muitos. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi o grande rei de Israel. É através dele que Jesus também tem um título de o filho de Davi. A história de Davi para mim é incrível. Mas ela tem aquela mancha. Qual que é a mancha da história de Davi? Adultério e assassinato. E ele, se a gente pega e lê, você vai ler o livro de Samuel, ler o livro de Reis, ler o livro de Crônica, em Crônica vai falar, mas Davi pecou nisso e naquilo, nos dois lá. É uma mancha que se carrega. Agora, interessante que essa mancha de Davi não aconteceu nem no início do reinado dele e nem no final. Aconteceu no meio, durante. Quando os reis foram para a guerra, Davi já tinha um reino bem estabelecido e ele optou por ficar. E a gente sabe que daí que veio a isca de Satanás. E aí ele viu uma mulher lá do terraço dele. O pecado em si não foi ele ter ficado e não ido para a guerra. Apesar disso ter sido um posicionamento que custou muito caro. E o pecado em si não é ele ter visto essa mulher, porque, irmãos, a gente não controla o que as pessoas vão fazer. A gente está caminhando, viu ali, sabe? Mas o que ele controlou? A segunda olhada. A permanência daquele segundo olhar e por aí vai. Davi, ele escolheu olhar de novo e apreciar e ficar naquilo dali. Quão perigoso é isso para a gente, irmãos? Sabe, não importa quem somos.
Não importa se nós somos líderes, pastores, presbíteros, bispos, papa, não importa quem nós somos. Ou quanto tempo a gente tem de evangelho. Nossa, quando eu converti, Melquisedeque estava do meu lado. Irmão, não importa quanto tempo de evangelho você tem. Nós sempre vamos precisar de humildade. Existia um rei, se eu não me engano, foi Uzias. Não, Uzias. Ai, irmãos, Ezequias. Ai, irmãos, esqueci o rei. Que ele, mais para o final do seu reinado, pegou lepra. Ele teve um reino excelente, mas pegou lepra por causa do orgulho dele, de entrar no templo e fazer algo que não lhe era devido. Então, independente do tempo que nós temos de evangelho, nós precisamos de humildade. Porque com o tempo e o conhecimento passamos a crer que somos bons e suficiente em nós mesmos, não com palavras. Porque se tem um negócio que um crente de tempo sabe, é o idioma crentez. Não, para a glória de Deus. Não, isso daí foi o Senhor. Não, louvado seja o nome do Senhor. A gente tem esse idioma na ponta da língua. Mas, infelizmente, muitas vezes não é uma verdade no nosso coração. Por isso, a gente tem que se proteger de nós mesmos e manter práticas que exercitem a nossa humildade. Como? Orar, meditar na palavra. Mas isso não garante muita coisa, porque até os fariseus faziam. Algo que, para mim, é muito importante, e eu pratico muitas vezes com dor e peso, porque fácil não é. Mas algo que nos ajuda muito na nossa caminhada cristã e nos protege dessa falta de vigilância é a confissão de pecado. É a confissão de tentação. Quem já ouviu a frase? Quem confessa a tentação não confessa pecado. Se a gente confessar a tentação, irmão, já menos um pouco para pecar. Se a gente confessa o pecado, irmão, menos para ir ladeira abaixo. A gente tem que... Sabe por que confessar é difícil? Talvez não para você. Gente, para mim é. Nossa! Ai. Como confessar é ruim. Por quê? Por causa do meu orgulho. Por causa da minha reputação, do que eu tenho com aquela pessoa. Confessar é ruim quando eu já... O pior deveria ser quando a gente é tentado ou quando a gente peca e só nós e Deus sabemos, deveria já por aí ser ruim. Mas por causa do nosso orgulho, a gente fica mal quando fala para alguém. Quando confessa para alguém. Não estou falando para você pegar o microfone e falar que não. Estou falando para você confessar os seus pecados. Nós confessamos os nossos pecados para um cristão maduro na fé, que tem responsabilidade com a nossa vida. Não é você ligar para alguém que está lá na Nova Zelândia. Não, irmãos. É alguém que te vê. É alguém que te conhece. É alguém que tem responsabilidade sobre a sua vida. Alguém que tem compromisso com a sua vida. Alguém que te ama. Alguém que está perto o suficiente para puxar a sua orelha. Para te ajudar se for preciso. Mas o orgulho, muitas vezes, nos impede. E quando o irmão cai, que nós não venhamos a apontar, mas que nós venhamos a ajudá-lo a se levantar. Amém? Então, o terceiro ponto que eu queria trazer era a falta de vigilância. E que, se nós temos um bom discipulado, se a gente tem uma boa amizade cristã, a gente pode ajudar a evitar esse perigo. Um outro perigo na nossa vida cristã é a decepção com Deus. E nessa parte eu queria ler o versículo que está em Lucas, capítulo 24, versículo 21. São os discípulos de Emaús, os discípulos de Jesus a caminho de Emaús. E aí estavam conversando com Jesus, muito decepcionados assim com a situação, porque Jesus falou que era o rei e, poxa, já era o terceiro dia que ele tinha morto. E eles falam assim, e nós, para Jesus, esperávamos que ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que isso tudo aconteceu. É muito esquisito falar isso, mas na nossa caminhada cristã, possivelmente, a gente pode se frustrar com Deus, que é perfeito. A gente pode se frustrar com Deus, que nunca erra.
Existe um livro, eu nunca li, mas já ouvi falar que ele é bom, chama Decepcionados com Deus, uma coisa assim. Isso pode acontecer com a nossa vida. E isso normalmente acontece quando Deus deixou de fazer algo que nós queríamos, que nós esperávamos. A verdade é que nós nos frustramos quando as nossas expectativas em Deus e sobre o Deus que nós cremos não são atendidas. Essa frustração pode ter base em um conhecimento de Deus desajustado. Por exemplo, uma vez eu estava visitando uma família, e aí o senhor, ele estava ficando com várias comorbidades assim seguidas. Era uma gripe forte, era um aqui no estômago. E aí ele falava assim: eu não entendo porque eu oro todos os dias, eu vou na igreja, nem muito não, mas ele achava que ia. Eu vou na igreja, assim, eu dou o meu dízimo, e eu dou minhas ofertas, ajudo. E por que isso está me acontecendo? Isso é uma falsa teologia, um falso conhecimento de Deus. Porque se Deus me ama, coisas ruins não vão passar comigo. Pode ser isso que a gente pensa, no fundo. Se eu obedeço a Deus, Ele vai me proteger do mal e vai me dar o que eu desejo. Orei, jejuei, paguei um preço, e Deus vai atender o meu pedido e tantas outras coisas. Quantas vezes a gente já não escutou? Se é que isso já não passou conosco. Vocês estão conseguindo me entender ou não? Eu estou falando muito rápido, sim? Nos tempos de Jesus, adivinha, os discípulos de Jesus também se decepcionaram com ele. Existe uma teoria, não sei se vocês já ouviram falar, que Judas, é uma teoria, tá, gente? Judas pensou que Jesus iria reinar de uma maneira diferente e talvez por isso o entregou. Talvez se frustrou, não sei. Mas algo interessante é que os outros discípulos voltaram depois da morte de Jesus. Onde Jesus os encontrou depois? Pescando. Voltando a fazer o que eles faziam antes de ter tido aquele encontro com o Mestre. Os discípulos a caminho de Emaús. E nós também podemos passar por uma decepção muito grande no Senhor. Às vezes a perda de um familiar muito amado. Às vezes uma tragédia na família. Gente, olha essas pessoas nas chuvas que perderam casa, perderam todos os bens materiais dela, perderam documento. Gente, olha só. Ou a traição de uma figura muito importante na nossa vida. A perda, às vezes, de muito dinheiro injustamente, um calote, um roubo. Ou às vezes quando a gente faz tudo certo. E aí o outro vai e faz algo errado conosco. Às vezes as coisas não saem do jeito que a gente esperava. Ou às vezes o ministério que o Senhor nos deu nos trouxe muita dor. Às vezes as promessas de Deus, sei lá, que morreram. Não sei, as decepções podem ser tantas, quase que infinitas. E fortes, que chegam a ter o poder de nos tirar do caminho do Senhor. Sabe por quê? Essas decepções, elas nos trazem questões. E normalmente as perguntas que nós temos é sobre o caráter de Deus. Será que Deus é bom? Será que Deus existe? Será que Deus me ama? Será que Deus é justo? Será que Deus é poderoso? Enfim, começamos a colocar em xeque o caráter de Deus. Gente, e esse momento onde eu creio que... Porque coisas ruins, eu acho que todos nós vamos passar. O pastor Jean, hoje de manhã, viu o culto pela online, e ele falou: gente, se você não está passando um momento difícil da sua vida, você vai passar. Porque isso é o que acontece. Agora, e quando este momento chegar, se é que você ainda não está, como nós vamos reagir? Esses momentos revelam o que há aqui dentro. Porque Jesus fez tudo certo quando ele estava aqui. E ainda assim ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi rejeitado. Então, quando isso acontece, revela literalmente o que tem aqui. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Porque se você espreme um limão, não vai sair açúcar. Se você espreme uma laranja, não vai sair suco de manga. Então, quando o Senhor permite que nós sejamos espremidos, o que sai de nós?
Não é culpa do outro. Vocês estão entendendo? Sai de nós o que está aqui. Sai de nós, ou como Abraão, uma verdadeira adoração, ou como Jó, que ficou ali mesmo, não resmungou, não negou o Senhor. Ou sai o quê? Então, esses momentos são para fazer um diagnóstico aqui dentro de nós. Será que tem alguma falha no meu conhecimento sobre o Senhor? E por último, queria falar sobre um perigo, um ponto que devemos tomar muita atenção, particularmente falando também, sobre tirar os olhos de Jesus. Mateus 14, versículos 28 a 31. Pedro está dizendo assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. É o episódio onde Pedro anda sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu já vi muita gente acabando com a raça de Pedro aí. Eu não, gente. Eu acho que ele fez incrível. Ele foi o único, sabe, que teve a audácia, a ousadia, sabe, a coragem de falar: Jesus, se és tu, né, manda-me, eu quero ir aí. E ele foi. Eu acho assim, incrível. Mas ainda que ele teve uma fé para começar algo incrível e algo sobrenatural, essa mesma fé não foi o suficiente para completar a tarefa. Queria trazer uma reflexão que é, para a gente completar a nossa caminhada que a gente está falando com Jesus, nós precisamos que a nossa fé cresça. Porque Jesus falou assim: homem de pouca fé. Nós precisamos que a nossa fé cresça. Em em Lucas 17, versículos 5 e 6, quando Jesus ensina sobre o perdão, os apóstolos disseram ao Senhor: Jesus, aumenta a nossa fé. E aí ele fala: se vocês tiverem fé como uma semente de mostarda e tal. E uma outra passagem também que mexe muito no meu coração é Marcos 9, 24, quando um pai vai pedir para Jesus curar o filho dele. Aí Jesus fala assim: mas tudo é possível que crê. Aí imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vocês conseguiram entender? Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade, dizem algumas traduções. Sabe, irmãos, às vezes há esse tipo de, não sei se fala dicotomia dentro de nós. Nós cremos, mas nós cremos, mas. Então, na nossa caminhada, nós precisamos que a nossa fé aumente. A fé que você converteu há 2 anos atrás, há 15, há 20, há 30, os feitos que o Senhor fez através da sua vida. Nossa, quando você orou e fez o paralítico andar, lá na época de Noé, entendeu? Nossa, quando você orou e a chuva parou, a chuva veio lá com Elias. Irmãos, eu não sei as maravilhas que Deus fez através da sua vida, mas isso não é o suficiente para que a nossa fé nele continue. Nós precisamos deixar ele continuar agindo em nós, porque ele tem coisas novas para fazer em nós e através de nós. Não podemos só viver do passado, vocês estão me entendendo? A gente precisa ser esse canal, essa represa, esse que flui, que para de reter, para de ver do passado, essa água estancada. Não, irmãos, o Senhor tem algo novo para nós, para a sua vida, para nós como igreja. Não pode ficar vivendo de passado. Não dá certo. Você pega, lê a Bíblia, você vai ver quem vive de passado, gente. Morre na encruzilhada, morre no caminho. E como fazer a nossa fé crescer? Queria deixar bem claro que essa noite eu estou só ajudando a passar um raio-x aqui. Eu não faço nada para curar. Quem é só o Senhor agindo, amém? Então coloca a esperança que eu vou dar uma solução. Não, irmãos, a solução é Cristo. É Ele que tem que vir, nos tocar, nos mover.
Ele que tem que vir avivar, Ele que tem que vir colocar as brasas dele aqui em nós para a gente continuar. Essa é uma obra sobrenatural. Só o Senhor pode fazer. Mas alguém aqui já ouviu falar que a fé é como um músculo? Que você tem que exercitar? Então, para a nossa fé crescer, você e eu precisamos cada vez de desafios maiores. E é assim que a nossa fé cresce. Se você fica sempre no desafio de antes, pegando 2 quilinhos, sua fé não vai crescer. Sua fé vai crescer à medida que você pega mais peso, espiritualmente falando. E é muito comum que no meio do caminho a gente tire os nossos olhos de Jesus. Quando Pedro andou sobre as águas, quem lembra aqui o que estava acontecendo no mar da Galileia, lá na lagoa? Quem lembra ali o que estava acontecendo? Uma tempestade, fortes ventos. Quando Pedro começou a andar, os ventos já estavam acontecendo, tá? Quando ele afundou, as circunstâncias não tinham mudado. Por que que às vezes nós, quando começamos a seguir o Senhor, e às vezes está com um problema aqui, problema lá, dívida aqui, não sei o que na justiça, o problema, nossa, gente, está tudo ruim. E aí a gente caminha com o Senhor. Aí, de repente, os mesmos problemas de roupa diferente. Aí a gente começa, não, mas agora eu não vou mais não, porque isso aconteceu. Não, porque aquilo lá, não, porque aquilo lá. Sim, os problemas sempre houveram. Problemas nunca foram justificativa para a gente deixar Jesus. O problema é que a gente para de olhar para Jesus, que é quem nos capacita a caminhar sobre as águas, e a gente começa a olhar para os problemas. Essa é a questão. Mas queria encerrar com isso. Que os nossos olhos possam ficar fitos em Jesus. Isso é fácil? Meu irmão, se for fácil para você, você me ajuda. E eu estou te falando de verdade. Estou aceitando ajuda. Não é, mas é possível. Sabe, está acontecendo um problema, está isso, está aquilo, mas poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sabe, está acontecendo aquilo, mas vamos lembrar, trazer à memória o que me dá esperança. Vamos lembrar de quem Deus é, de tudo que Ele já fez, da fidelidade dEle, do poder dEle, do amor dEle. Amém? Vou orar. Amém, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, pela Tua palavra. Ó Deus, e eu te peço a começar por mim e pelos meus irmãos. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada com o Senhor. Ó Deus, se não for de mãos dadas com o Senhor, se não for o Senhor quem vai à frente, quem vai atrás, às vezes até quem nos carrega, Deus, a gente não consegue. Nos ajuda, Deus, a estar alertas. Tira, Senhor, do nosso coração toda e qualquer permissividade, falta de vigilância, mornidão, Senhor. Que os nossos olhos possam estar fitos em Jesus. Espírito Santo, não deixa que essa palavra venha cair no esquecimento, mas que possamos ruminá-la, que nós possamos pensar, digerindo ela, Senhor, nesta semana. Espírito Santo, acende a luz aqui, Pai, acende a luz em mim, nos meus irmãos. Em qual dessas áreas nós precisamos tomar atenção e possamos ser luz também para o nosso irmão. Bendito seja o Senhor. Que essa palavra seja atesourada no nosso coração. Que o Senhor possa se agradar de nós. Que o Teu Espírito Santo venha nos santificar, Deus. Para que sejamos apresentados santos e agradáveis ao Senhor. Amém.